Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza já conta com a nova coordenação executiva. É o empresário Tiago Guimarães. Ele falou sobre as ações nesse novo mandato durante um bate-papo comigo, aqui nos estúdios da TV Otimista. Você confere agora a primeira parte dessa conversa. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para a gente falar desse novo momento da AGE, né? Dessa nova gestão. O que você já está planejando aí? Olha, é um prazer que eu receba essa gestão da AGE. É um ano, né, como política do que foi sempre a AGE nesses últimos 35 anos, então é um ano muito intenso, sabe? Então a gente tem muito pouco tempo para fazer o que a gente quer e o impacto que a gente quer gerar. Então, expectativas que nós temos, né, como coordenação, é muito trazer esse lado do digital, o impacto das novas tecnologias, principalmente da inteligência artificial, que tem sido muito bem tocada, de como é que ela está refletindo dentro da sociedade e como nós, como sociedade e Estado, nação, empresas, estamos se preparando para isso. Eu acho que esse momento que estamos vivendo é a primeira vez na história, né, que o blue collar ou white collar, né, que são as pessoas que trabalham no escritório, vão ser afetadas diretamente com ferramentas, porque foi muito no industrialização, a máquina substituiu o operário braçal e agora a gente está substituindo o operário o funcionário, o colaborador que está dentro do escritório trabalhando e pensando. E isso vai mudar muito na dinâmica mundial e principalmente daqui local. E como é que vocês observam esses desafios, né? E colocar em prática já? O que já está sendo discutido? O que vocês já identificam como norte para poder aplicar isso na prática nas empresas? Olha, assim, eu vou dar alguns spoilers aqui. A gente está iniciando agora. Mas, assim, a gente precisa saber das nossas potencialidades que nós temos aqui no Ceará, né? Eu não sei se eu posso contar a história, mas meu avô era do interior, tinha um comércio e queria que cada filho tivesse uma bodega, né, em abrir o que ele já tinha ali. E minha avó não quis e tal, e fugiu com coisas aqui para a capital para fazer outras coisas que não seguir aquela mermice que ele estava querendo. E aí, agora, dentro desse estado, nessa perspectiva, a gente vê várias outras frentes de negócio, novos negócios que estão surgindo e a gente tem que sair dessa metáfora do vamos montar a nova bodega, né? E nessa traz um desafio de mostrar de fato quais são as nossas potencialidades. O Ceará recentemente, junto com a FIEC e vários outros órgãos do governo, mostraram que o que a gente tinha aqui de malefício, até uns anos atrás, descobriu que dá dinheiro, é bom, é só o vento, né, que nós temos aqui em abundância. Então, só o vento são um dos principais energia, né, a principal matéria-prima de data centers, de infraestruturas que de fato precisam vir como indústrias para dentro do estado. E a gente planeja em realizar, por exemplo, a missão regional, a Rota do Desenvolvimento do Estado do Ceará, porque a gente fica sempre na pergunta, o que é o cinturão digital, sabe? Para que isso serve? É um fio pendurado num poste? Então, e levar a sociedade lá e ver o que de fato é e o porquê que ela existe, né, traz vários insights para como é que a gente pode atuar. Agora a gente vai poder ter um data center no pleno interior do estado, uma infraestrutura bilionária, né, ali instalada. A gente também quer visitar o cinturão das águas e como é que isso vai impactar dentro da nossa sociedade, visitar obras estruturantes, né, a Quer está construindo 400 megawatts ali no Icó, no Médio Jaguaribe. Então, esses exemplos da gente entender mais o estado, eu acho que abre a cabeça do jovem empresário para as possibilidades que ele pode seguir na carreira, no negócio dele. Até porque às vezes não tem um entendimento muito claro de o que isso vai impactar o meu negócio, né? De que forma isso que a gente imagina, como você falou, né? Um fio e tudo, mas o que isso vai impactar no meu negócio? Né? Diretamente nos meus ganhos, na melhoria do trabalho, da melhoria da mão de obra, né? Dos colaboradores, e tem muito a impactar, né? Direto e indiretamente, né? Não, total. E dentro dessa perspectiva, de fato, a gente trazer insights para dentro, e não é à toa, a gente lançou também e vai potencializar ainda mais o AgiTrends, que é uma inteligência artificial que a gente desenvolveu com a curadoria dos principais reportes de inovação e tendências do mundo. Então a IA, a gente sabe, você chegar lá no ChatGPT e digitar qualquer coisa, ele pega a informação do blog, da internet, que não necessariamente ela vai ser
real, bem tratada, né? Já a gente filtrando esse conteúdo, a gente consegue dar uma assertividade maior. Então colocamos o World Economic Forum, a Accenture, Deloitte, os próprios relatórios da FIEC, né, para criar esse paralelo entre as boas práticas lá de fora com as necessidades e perspectivas aqui para o nosso estado. Então nessa plataforma o jovem pode ir lá e perguntar coisas das mais aleatórias e ele contextualiza para dentro do cenário cearense. E aí, essa é uma das perspectivas que a gente também quer dar para o nosso associado, a gente ir testando essas soluções, né? Vendo como é que elas conseguem atuar para a gente vai estar lançando aí um curso legal também de utilizar dessas tecnologias na prática como ferramentas simples, porque hoje não necessariamente eu precise de um desenvolvedor, um grupo de desenvolvimento para montar soluções até simples para eu tirar o contexto, que auxilie de fato o empresário, né? Porque hoje no mundo da informação é muito difícil você saber de onde é que você busca, pega e toma suas decisões de fato, e a gente quer estimular com que todos eles, sabe, passem a perspectiva, né, do que é aquilo, e na visão do jovem. E temos também estimulado, abrimos aí os comitês temáticos junto com a ADES, a gente quer que, já criamos os grupos, né, para que os jovens estejam ali de forma muito humilde participando desses comitês e que tragam de volta para nós dentro da associação, para a gente discutir de fato assim, cara, pô, eu fico brincando, né, galera, a gente vai lá para buscar a bola de cristal, porque ali que está sendo discutido os próximos 10 anos, então às vezes a gente vai chegar lá e ter uma discussão lá, pô, realmente vamos fazer isso, e a gente volta, então eu já sei o que vai acontecer no estado. Então é até bom para a gente como empresário, porque eu falo, o futuro não é aquilo que a gente vai viver, é aquilo que a gente está construindo. Então, o papel como jovem é se preocupar com o futuro, não só dele, mas também de toda a sociedade. Tiago, você falou 2 nomes importantes, a ADES e FIEC, né? Como é que essa parceria da AGE junto aos demais órgãos, né? Esse trabalho de parceria, de se juntar os conhecimentos, né? Expertises, a experiência de um com a vivacidade do outro, digamos assim. Como é que se dá esse trabalho? Como é que vocês pretendem colocar também, dar continuidade aqui para frente? Bacana. A AGE ela é uma instituição apartidária e ela também não é vinculada a nenhum órgão em específico. A gente criou isso, assim, criaram, né? Eu não participei há 35 anos atrás, com a ideia justamente dela não ter necessariamente algum viés político e tal que venha de alguma instituição. Mas somos próximos de todas, né? A gente acredita de forma muito humilde que a gente não tem a experiência que essas pessoas têm, não passamos pelas... Eu fico só imaginando a loucura do que devia ser a década de 90 com a inflação naquele porte. Então, a gente de forma muito humilde participa e quer estar junto, não só FIEC, a ADES, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente está junto com a FEComércio, o SEBRAE, a ICIP, todos os jornais aqui também presentes dentro da sociedade, para a gente, de uma certa forma, muito humilde, falar a nossa opinião e estar participando como ouvinte e aí fomentando esse objetivo maior da AGE, que de fato é a formação de novos líderes através do trabalho da ação de fato. Então a gente não só está dando aula, mas a gente está promovendo eventos, a gente está, sabe, engajando. Então assim, a gente já aprende um termo popular brasileiro, na tora, né? Já aprende na tora que veio na produção, na prática. Então isso é uma coisa muito bacana que acontece dentro da entidade. E agora o intervalo, a gente volta já. E agora você confere a segunda parte da entrevista com o empresário Tiago Guimarães, coordenador geral da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza. A AGE está com 35 anos, né? Vocês fizeram agora, recentemente, lançaram uma obra que mostra um pouco dessa história também. Muitos nomes importantes hoje, né, se criaram na AGE, né, chegaram de lá e fazem parte do cenário econômico cearense, brasileiro e mundial também. Como né, estar à frente de uma associação como essa, aguerrida, que já entregou muitos nomes bons e importantes no mercado e que também olha sempre nessa questão de estar sempre atualizando, sempre levando informação. Vocês têm também
as viagens, né, os encontros, esse bate-bola com quem já está na área há um tempo. Como visualizar esses 35 Sim. anos? Bacana. Na AGE, foi criado lá atrás pelo Jay McKinney e o próprio Demócrito Duma, que fundaram, né? Eles criaram esse formato, que a gente tem 1 ano, né? E aí todo mundo fala, 1 ano é muito pouco tempo e tudo. Mas assim, imagine, agora a gente tem 35 conselheiros, porque quando a pessoa sai do cargo de coordenador geral, ele passa para a cadeira de conselheiro, então eu tenho 35 high-level conselheiros ali para me dar suporte. Então a AGE com um ciclo, que se fosse outro período, né, 2 anos, então a gente teria metade dessas pessoas. Então eu acho que a AGE com o tempo ela vai se fortalecendo por si só, como você falou, grandes nomes passaram pela entidade, e o bacana é que automaticamente quando, no caso que me antecedeu, o Lucas, né, passou para mim, ele é convidado, cordialmente expulso, né, mas com essa ideia justamente de, cara, não, agora tem que dar outra cara, outra perspectiva, porque o mundo está mudando muito rápido, então a gente precisa também estar com novos pensamentos sempre, né, então se eu tentar falar com o Lucas agora, eu nem consigo. A gente mesmo se veda um do outro para, assim, de repente não influenciar nas decisões. Mas temos projetos que são estruturantes, que acontecem durante e vem acontecendo durante várias gestões dentro da AGE, mas que sempre damos outras perspectivas, outras visões, justamente com essa ideia da reciclagem. E, então, como você falou, né, promover uns almoços, então quem são as pessoas que eu vou chamar para o almoço? Aí depende do que está em voga, né? Missões internacionais, a gente e regional e nacional. Então, regional, queremos fazer a Rota do Desenvolvimento do Estado do Ceará. Nacional, se o ITA está se instalando aqui, a gente vai visitar o ITA lá, São José dos Campos, né? E a internacional, a gente queria fazer muito da China, que a última vez que a AGE foi para a China faz, assim, em 2017. E a China em 2017 para cá é outra coisa, né? Virou um outro ambiente, e agora com essa guerra Estados Unidos e China se torna ainda mais atraente para a gente visitar e entender de fato lá na Terra o que está acontecendo. Até porque é um olhar já que a gente já está vendo uma movimentação mundial do olhar para o Brasil, né? E aí o Ceará desponta, né? E o Ceará fica assim, opa, aí a gente vai pegar um pouquinho dessa, né? Conversar um pouquinho sobre esse olhar do investidor, né? Saindo dos Estados Unidos e olhando para o Brasil. Total. E várias coisas vêm se promovendo. Então a gente lançou agora uma nova rota, né? Para chegar aqui no Porto do Pecém, diminuiu 30 dias a chegada de materiais para cá. Então, assim, isso já é um sinal que nós, como empresários, precisamos ficar alerta, aquela bola de cristal que a gente está falando, né? Do que vai ser feito frente a essa nova demanda, quais são esses navios cargueiros que estão chegando, que tipo de material a gente consegue trazer, sabe? Então, assim, ainda é melhor do que importar, eu falo que é exportar, né? Assim, custo em real, faturamento em dólar. Então, assim, como é que a gente consegue não só comprar daqui e vender para lá? Então, o Brasil, agora nessa última semana, né? Deixaram de comprar dos Estados Unidos e compraram agora a produção agrária brasileira. A China, saíram 4 navios aqui lotados. Assim, isso é um reflexo da velocidade que a gente precisa ter e entender o contexto global e tomar ações para a gente pegar esse protagonismo. Tiago, a gente tem alguns olhares diferenciados hoje com relação ao ISG, né? E também com relação à economia voltada para o social, né? Você trabalhar assim, a gente tem nomes maravilhosos aqui, né? Tiziana Rolim é um exemplo, né? E ela é muito destinada e muito aguerrida na questão de acabar com a pobreza, fazer o Museu da Pobreza, né? Como é que esse olhar que vocês têm enquanto empresários, nesse sentido também, né? Do negócio social, da agenda ESG, né? Do olhar para além do balanço no final do mês, assim. A gente é uma entidade que quer mudar o mundo através do trabalho, sabe? E aí mudar o mundo, a gente entende que alguns aspectos sociais, econômicos, não podem ser discutidos de maneira superficial. Então, a ideia do imposto é roubo, sabe? Não, tem mais que trabalhar, sabe? Bolsa Família cria preguiça. Então, assim, isso são papos que a gente quer eliminar de dentro da entidade, porque a gente acredita que a frase feita não muda, né? Não muda o mundo, não muda o contexto. A gente tem que entender o que a gente tem como lema nessa associação, é compreender o passado
para entender o presente, para ir construir o futuro. E nessa pauta de ESG, nós sempre temos um trabalho muito intenso junto com o IPRED, o Pensando Bem. A Tiziana ajuda pra caramba, está direto lá com a gente. Foi ex-associada da AGE lá tempos atrás. Nunca chegou a ser coordenadora, mas bem ativa e participava. E ainda hoje ajuda a gente bastante. E eu acho que uma das saídas para o que a gente tem aqui no Brasil é a gente entender como empresário que cara, a gente precisa formar mercado consumidor, né? Não existe coisa mais capitalista do que criar o próprio comprador. Então, essa pegada da educação, dar conhecimento, dar recurso, dinheiro, isso movimenta a economia. E a gente sempre brinca lá, eu não quero nada diferente do que os países desenvolvidos lá fora já fazem, sabe? E quando a gente vai pegar o que fazem lá, são interpretadas de outras formas essas mecânicas de distribuição e consolidação. Então a gente quer aprofundar no assunto, a gente entende que não podemos ficar na superficialidade, né? Porque aí ficamos no marasmo. Thiago, tem um ano todo pela frente ainda, né? Mas já perguntando, como é que você observa o Thiago no finalzinho do ano já passando o bastão? Assim, você espera que tenha entregue essa área de que forma? Assim, aí pra mim, tava falando, né? Eu acho, há um mês atrás eu não postava nem no Instagram, nada. Assim, eu sou muito recluso então assim, vai ser um desafio bem grande para mim de conseguir falar em público, passar informação, porque eu acho que um papel como a AGE que eu tenho é comunicar, né, passar essa ideia, esse contexto. E como entidade que a gente pensa como coordenação, é muito nessa ideia, que a gente precisa mudar a perspectiva de como nós empresários enxergamos o mundo, como nós estamos nos preparando para isso, né? Eu falo que a AGE talvez não tenha sido criado para mudar a cabeça do pobre, mas mudar a cabeça do rico, né? E entender que ele de fato é o cara que vai poder, sabe, peitar e mudar algumas coisas que não seja não necessariamente só para ganho pessoal, mas também por consequência social. E dentro dessa jornada, uma coisa que nós queremos trazer cara, a gente não diga não ao preconceito, sabe? Mas tem o respeito. Então, porque às vezes a gente tem partes da cultura que são meio que jogos, TI, aí a gente pega, TI é um nerd e tal, jogos é um mongoloide, né? Assim, então, só que você pega a indústria de jogos, cinema e música juntos, faturamento global. Então, frente a essas barreiras culturais, a gente está querendo quebrar para criar-se o diálogo, o entendimento, entender que tudo, querendo ou não, ainda é negócio, sociedade, é uma associação administrativa de pessoas, né, que colocam as coisas para frente. E nós nos comunicando dessa forma e tocando nesses assuntos e mostrando quão grande são esses outros cenários que, inclusive de ESG, de pautas sociais, né, a gente consegue entender e mudar a cabeça de muita gente que está ali dentro. Não mudar a cabeça, né? Trazer reflexões, trazer novas reflexões, perspectivas. É isso. Muito obrigada mais uma vez. A gente deseja sucesso nessa gestão. Até a próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. E agora o intervalo. A gente volta em instantes. E Fortaleza foi palco da 5ª edição do Intersolar Summit Brasil Nordeste, considerado o maior evento do setor de energias renováveis. A nossa equipe esteve presente e traz mais detalhes para você. Promover negócios, espaço para exposições de ideias e produtos que já mudaram a realidade de muitas pessoas e empresas no Brasil. Empreendedores de todo o país trouxeram equipes para demonstrar as possibilidades aos clientes. Centenas de soluções para geração e armazenamento de energia foram apresentadas. Alberto trouxe um sistema híbrido. Nós estamos apresentando uma nova tendência no mercado, que são os investidores híbridos,
Os inversores híbridos eles são preparados para funcionar tanto no modo on-grid, né, conectado à rede, quanto no modo off-grid. Então, numa eventual falha da rede, ou se você tem algum equipamento especial que não possa ficar sem energia, o inversor híbrido é a sua melhor escolha. Então, estamos apresentando aqui hoje o inversor de 5 kW com baterias de uma grande parceira nossa, a SEC Power. Esta outra equipe veio de Florianópolis. A fabricante de bombas há 50 anos criou um departamento para quem precisa de eficiência energética. Segundo Osman Peixoto, coordenador técnico da marca, quem precisa de irrigação, independente do tamanho do terreno, pode economizar com energia solar. Nossa empresa ela é voltada para bombeamento de água através da energia solar. Então essa feira é excelente para nós mostrarmos as nossas soluções. Nós temos motores para as bombas de corrente contínua, na qual a tecnologia é conseguirmos pegar a corrente, a tensão do próprio painel e ligar diretamente na bomba no padrão plug and play. E isso faz com que o menor número de placas você consiga ter uma performance ali adequada. E para projetos maiores, nós trazemos a solução padrão, que seria as placas gerando corrente contínua, entra no inversor-conversor, transforma para alternada, temos solução aí sustentável até 75 cavalos de potência. O Intersolar Summit Brasil Nordeste também foi espaço para discutir a transição energética no Brasil com painéis e a presença de especialistas. A programação trouxe nessa edição oportunidade de formação para o setor das energias renováveis. Esse é o nosso objetivo, né? Tanto trazer as discussões com as autoridades, os pesquisadores mais renomados do segmento, como também nós oferecemos mini cursos, que hoje quem tiver interesse ainda consegue fazer inscrição, participar, que são mini cursos de formação, de capacitação para os profissionais já estarem mais atualizados com relação a essas tecnologias. Foram discutidos o mercado de carbono, a produção de hidrogênio verde, a transmissão das energias renováveis e outros temas que fazem parte da agenda da transição energética. O Ceará foi apresentado como protagonista na mudança de matriz energética brasileira. É um momento ímpar, né, para o estado do Ceará, um momento que o estado do Ceará sempre esteve na vanguarda aí da produção de energia renovável e agora também alavancando e estando na vanguarda aí no posicionamento ímpar para a produção de hidrogênio verde. Então, é um momento onde a gente tem se preparado, o estado do Ceará tem se preparado para poder atrair, para poder fazer com que a produção do hidrogênio verde aqui no estado do Ceará vingue, né? Ela aconteça de fato. Nós, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, temos feito um trabalho muito árduo de atração de empresas, de atração de investimentos, tanto de parques, né, de energia renovável, como de toda a cadeia de valor do setor de energia renovável, eólica, solar e também do setor de hidrogênio verde, né, que é um setor que ainda está se formando, que nós estamos conhecendo, mas que envolve uma cadeia muito maior de valor do que a gente pensa que é só produzir o hidrogênio em si. A Quer Brasil também esteve presente. A empresa produtora independente de energia a partir de fontes renováveis defende avanços para o setor. O diretor de operações, Gustavo Silva, diz que é preciso que o Brasil supere obstáculos. Os obstáculos eles são vários. Tá? A gente tem gargalos na infraestrutura, gargalos de mão de obra, gargalos na esfera geopolítica, né? O posicionamento do país nessa agenda verde. Né? Mas eu acredito que nós temos um gargalo que ele antecede tudo, que é o gargalo dos princípios e do valor. Os princípios quais? Os princípios que balizam o desenvolvimento energético. Princípios, por exemplo, como o princípio poluidor-pagador. Tá? Então, o Brasil ele precisa ter esses princípios bem enraizados no seu plano de desenvolvimento para a transição energética. Por quê? Porque você justifica algumas ações que são necessárias a acontecer. Se a gente não tem esse princípio, a gente não cria um ambiente onde é possível promover a transição energética e ficamos aqui caindo sempre no problema de comparar todas as fontes na mesma régua. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.